Segunda-feira é dia da Sala de Emprego, que hoje vai chamar a sua atenção sobre como é importante falar bem o português. Os erros de português são os mais comuns nas entrevistas de emprego e prejudicam muitos candidatos, não é não, Verusca? Olá, gente. Olha, prejudica e muito. Olha, só para dar um exemplo, de cada 10 candidatos a uma vaga de estágio, 4 são desclassificados porque não dominam o português. Nós acompanhamos uma seleção. Estes profissionais estão disputando uma vaga para vendedor numa loja de celular. E no processo de seleção, tiveram que encarar uma prova de português. A prova tem questões de múltipla escolha e questões abertas sobre concordância, regência, ortografia. Com G ou com J, giló, tigela e triagem. Se ele não teve uma base sólida o suficiente para que ele se expresse bem, provavelmente ele não vai conseguir desenvolver bem o seu trabalho. As empresas estão mais exigentes. O coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios conta que no passado o teste de português era exigido apenas dos candidatos que iam trabalhar direto com o público, como os atendentes de call center. Hoje, engenharias, tecnologia da informação, atualmente todos os cursos exigem um bom português. Intenção. Gentileza. Ouviu? O teste é esse mesmo, um ditado como aqueles do tempo da escola. São 30 palavrinhas. E quem aqui quiser conquistar uma vaga de estágio não pode errar mais que 7. Lorena teve dúvidas. Disciplinado. Qual era a dúvida? O SC. Em vez de... Só S ou só C. Samuel passou aperto. Foi imensurável e indecisão, porque eu não tenho tanta certeza se o SS pode ser ele ou só o S. Português a gente fala, né, mas tem a dúvida na escrita. Hora da correção. Encontramos também refúgio, com gel no final, G-E-L. Sensação, com S e C cedilha juntos. Sigilo, com J. Em média, 40% dos candidatos a estágio no Brasil atualmente são desclassificados porque não dominam o português. A Fabiana Nakazone é especialista em recrutamento e seleção e está hoje aqui na Sala de Emprego. E nós separamos, com a ajuda da Fabiana, os erros mais comuns cometidos durante uma seleção de emprego. Vamos dar uma olhada? Olha, tomara que eu seja o candidato. Aí não, né, gente? O correto é tomara que eu seja o candidato. Outro erro. Vamos estar fazendo a atividade. O correto é faremos a atividade. Fabiana, é o que a gente chama de gerundismo, né? É muito comum? É muito comum esse gerundismo. Isso acontece principalmente por telefone. A gente ouve isso muito por telefone, mas isso é muito comum. Agora, outra frase que a gente até já tinha mostrado é vamos estar fazendo atividade, a gente já falou que é o gerundismo, e meu ex-chefe pediu para mim liderar, né? Uhum. O correto é para eu liderar. Depois, antes de verbo, sempre vem eu e não mim, né? É que a gente costumava dizer na escola que é índio. Índio, né? Agora, quem são essas pessoas que erram? São mais jovens, mais velhos? E qual a escolaridade? Na verdade, são pessoas de todos os tipos, né? Não tem escolaridade, não tem mais velho, mais jovem, são pessoas de todos os tipos que cometem esses erros. Alguns erros por vício de linguagem e outras por falta mesmo de uso da língua e de conhecimento da língua. Fabiana, queria te fazer uma pergunta. Você avalia essas pessoas que passam por testes. Como é que você avalia uma pessoa que comete erros de português? Aí eu queria saber, um erro de português, um deslize, pode desclassificar um candidato? Na verdade, um erro de português não desclassifica nenhum candidato, né? A gente sempre vê o conjunto, a gente fica algum tempo com os candidatos antes de tomar qualquer decisão, né? E a gente avalia o conjunto desse candidato. Então, se é um erro constante, a gente vê que é falta de aprendizado da língua, que ele não tem fluência na língua portuguesa, sim, isso vai ser um problema. Agora vamos falar de inglês. Em 79% dos processos de seleção para trainee, o inglês é um pré-requisito. E no Brasil, a fluência na língua estrangeira ainda está bem distante da maioria da população. Nas primeiras aulas, a turma se esforça para entender o que a professora diz. Quem está começando tem um pouquinho de dificuldade, porque ela já começa falando inglês e o pessoal fica meio perdido.
A maioria dos brasileiros não fala inglês. Uma pesquisa sobre a fluência na língua revelou que no ano passado o Brasil ocupava o 38º lugar numa lista de 60 países e estava na categoria de proficiência baixa em inglês, ficando atrás de países como Argentina, Uruguai e Costa Rica. O custo pode ser muito caro, tipo R$100 para cima. É mais para pessoas de classe média alta mesmo, assim. Hoje já não é bem assim. Existem vários cursos baratos em todo o Brasil e alguns até de graça. Em Fortaleza, quem estuda nas casas de cultura da Universidade Federal do Ceará paga R$80 por semestre. Tem uma taxa pequena que a gente paga, é mais acessível do que outros cursos que pagam sem mensalidade e tudo mais. Um curso regular de inglês, como este oferecido pela Universidade Federal do Ceará, dura entre 3 e 4 anos. Quanto mais cedo a pessoa começar, melhor. Mas os professores dizem que é possível aprender em qualquer idade. Às vezes você tem dificuldade em falar na sua própria língua, né? Quando você fala numa língua estrangeira, ainda é bem pior. Mas assim, dá para tirar de letra. Você tem ganhos muito grandes no sentido de você se tornar uma pessoa mais criativa. Você se enriquece como profissional e seja qual for a língua que você for aprender. E para quem quer aperfeiçoar o inglês, existe um programa de aperfeiçoamento do MEC. É um inglês sem fronteiras. Nós estamos na Universidade de Brasília, uma das 43 instituições federais de ensino do país que participam do programa Inglês Sem Fronteiras. O programa tem atraído o interesse de muitos jovens que pensam em fazer uma parte da formação acadêmica no exterior. As aulas nessa turma começaram no dia 20 de fevereiro. Elas duram de 1 a 4 meses. São 4 horas de aula por semana, que pode ser presencial, como aqui, ou pela internet. O estudante que quiser participar tem que ter concluído entre 20% e 90% do curso da universidade. Ou seja, não pode ser nem calouro, nem formando. As vagas vão ser distribuídas para todas as áreas, mas os estudantes das exatas têm prioridade porque elas estão ligadas ao programa Ciências Sem Fronteiras. É exatamente o perfil do Marco Aurélio, que é aluno de Engenharia Elétrica aqui na UNB, né, Marco Aurélio? Quer estudar onde? No Canadá. E teu nível de inglês já é bom, mas você acha que precisa melhorar? É bom, mas a universidade que eu estou pretendendo exige um nível maior. Então, boa sorte para você, Marco Aurélio, obrigada. As inscrições dessa etapa já estão encerradas, mas de acordo com o Ministério da Educação, uma nova seleção deve ser aberta entre os dias 17 e 27 de março. Na nossa página na internet você encontra todas as informações. Olha, Fabiana, eu acredito que uma dúvida que muita gente tem é como escolher o melhor curso de inglês? Olha, o melhor curso de inglês, ele tem que ter a ver com a sua necessidade do que você está buscando. Então, se você tem dificuldade de leitura ou de escrita, foque uma busca de curso de inglês que vá desenvolver a sua leitura escrita. Se o problema é fluência na fala, foque numa busca que vá te oferecer a prática da fala, né? Então, acho que a melhor escolha sempre está voltada para o gap que você tem, para a falha que você tem. Fabiana, pois é, né? Esse gap, que é esse intervalo aí entre uma coisa e outra, né? A pergunta é, o inglês básico não funciona mais? Tem que ser fluente, tem que saber cada vez mais? Ou o básico já dá para o gasto? Na verdade, o inglês básico, ele já não é tão útil. O ideal é que a pessoa tenha uma fluência aí para poder fazer ligações em inglês, receber ligações em inglês, participar de reuniões em inglês, né? E poder se comunicar. Realmente a ideia da fluência, enfim, é que essa pessoa consiga se comunicar na língua, no caso em inglês. A gente vai continuar essa conversa com a Fabiana na internet, g1.com.br/jornal hoje. Sandra, Evaristo. Ok, Verusca, obrigada. Fabiana falou, né, de inglês ao telefone. É muito difícil entender o inglês ao telefone, você não vê a boca da pessoa falando.